Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 28 de maio de 2020. Agora são 12 horas e 18 minutos. E nós temos um dia, tá parecendo mais verão do que outono aqui em São Paulo. Apesar de os termômetros marcarem 18 graus, tem muito sol. Então tem uma sensação térmica, não tem vento de... Lembrando, pelo menos aqui, um dia de verão ou primavera. Eu ofereço a vocês, pessoal, seja bem-vindo à Bolsa, na parte alta aqui do nosso canal no YouTube. Treinamento que serve para investidores iniciantes e de nível intermediário. Ele tem o beabá da Bolsa em vídeos curtos, bastante agradáveis de assistir. Totalmente gratuito, qualidade digital de som e imagem. E nós temos na descrição dos vídeos os estudos que nós fazemos naquele dia e também o nosso canal gratuito no Telegram. Se você entrar no site toptraders.com.br, você pode se inscrever para receber o meu informe matinal, que eu mando um pouco depois da abertura. Caríssimos, eu vou começar o cenário em vídeo de hoje fazendo o estudo dos balanços corporativos, temporada de balanços terminando. Nós temos a calçadista Arezzo aí na tela, né? Eu detalhei os dados do balanço dessa empresa no informe cenário. Por isso que é importante você acompanhar o Telegram, acompanhar o cenário YouTube. Eu não repito os conteúdos. Eu procuro colocar conteúdos exclusivos para não cansar a galera que acompanha o nosso trabalho como um todo. Então a Arezzo, a gente tem aqui na tela. Ela tem uma linha de tendência de alta bem desenhada no diário. E ela tem aqui uma figura simétrica que remete a uma situação mais favorável à compra. Então, apesar do balanço, teoricamente, aí ter vindo ruim, porque o ruim, nesse momento, é muito relativo, né? Porque às vezes se espera algo pior. Então ela tem aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. A gente pode considerar essa região aqui em torno de R$ 45 como divisor de águas entre a compra e a venda, e hoje ela faz um rompimento falso e projeta volume. Assim, ela aciona, nesse caso, o stop da galera que comprou na LTA. Né? Essa que é a realidade. Agora, eu poderia dizer o seguinte, olha, se ela romper os R$ 45, você compra, mas aí pode, de repente, para o investidor parecer tarde. O que eu gosto de fazer nesse tipo de caso? Eu trago para o intraday. Você bota lá um gráfico, por exemplo, de 30 minutos, é uma ação que tem uma figura de alta, ela está rateando, está vacilante. Né? Inclusive no intraday dá para ver a figura claramente aqui. Né? Os 45 como divisor de águas. Pô, ela está na média de 21. Então o que eu faria? Eu compraria e colocaria o stop no próprio intraday abaixo de 43,31. Perdeu, paciência. Daria aí uns 5, 6 centavos de diferença. Seria a minha estratégia para a Arezzo. Aí temos C&A. Também aí na tela. São aí do setor de vestuário. O cartezinha não está marcando aqui a oscilação no ativo. Vamos ver aqui no Trading View. A gente pegou um mega trade nessa ação, né? Não entrou oficialmente no grupo, mas aquelas deixas que a gente faz no YouTube, é uma situação de compra, né, pessoal? Primeiro um V que remete a R$ 10, ainda tem espaço, quase 10% para chegar, e nós temos um pivô acionado a 8,59, uma situação de compra, simples assim, ok? Correção na média e tal. E nós tivemos, deixa eu ver a outra ação aqui. Deixa eu ver no informe cenário. Os balanços, eu acho que foi Rail, mas eu vou confirmar aqui. Rumo.
que a Rail 3. Pô, eu de vez em quando eu faço as brincadeiras aqui, pô, eu comprei um papel aqui pro estúdio, o Estúdio 1, pra secar as mãos naturalmente, né? Ah, poderia ser por outra coisa também. Papel toalha, enfim, foi pra secar as mãos. Pô, o cara quem fabrica um papel desse tem que ser preso. Você seca as mãos, depois você acha o papel no chão, na mesa, na roupa, na barba. Ele se desintegra, ele é tipo o Drup do desenho, para os mais antigos entenderão. Ele aparece em todos os lugares, até no teto depois. Você seca a mão, ele desintegra. E não foi barato não, é o que tinha no local que eu fui, então não tive muita escolha. Caríssimos, a gente tem já a Rail, né, em uma situação predominantemente altista. Ontem ela foi um dos destaques, subiu 9,53. Aqui, se a gente ajustar o gráfico, podemos interpretar o movimento até mesmo como um triângulo simétrico. Olha, eu não sou um grande fã, como estrategista, de comprar o ativo, por exemplo, que outro dia estava 19 e agora está 22. Se você tiver a consciência que você vai comprar a mercado e seu stop ao topo do dia 7 de abril a 21,89, poderia colocar ali 21,80, e você estiver disposto a perder R$1 de repente para entregar a ação perto aqui dos 25, onde tem um gap, eu acho que vale a pena. Seria a minha estratégia. Perfeito? Então esses são os balanços corporativos. Agora, caríssimos, eu vou falar, as senhoras e senhores aí que me acompanham, vou falar de ativos fixos. Vou falar de DI primeiro. DI1F25. Eu até comentava, né, pessoal, o trade nos juros foi a venda aqui em cima ou no cruzamento das médias, perda dessa linha de tendência de alta aqui, a depender da agressividade do investidor. Chegou nessa região perto das bandas, é lucro no bolso. Eu não vejo um setup nesse momento, comprar ou manter venda, alguma coisa do gênero. Foi a venda e agora a realização de lucros, esquece o DI por um tempo. Só que o viés é de queda, né? Estaria com 100% do lucro no bolso. Aí teríamos, depois do IFNC, pela sequência que a gente costuma fazer. Índice do setor financeiro. Está caindo. Na verdade, subiu na segunda, as últimas 3 sessões. Me parece uma correção no tempo, até pela redução de volume. É interessante dizer o seguinte, está aproximando a média de 21, a média de 5 está segurando o preço e está acima de 8.812, então eu não vejo nenhum comprometimento da expectativa de alta com base por causa desse estudo. Perfeito? Aí nós temos a seguir BBAS3, Banco do Brasil. Corrigindo, eu vejo uma situação semelhante, né? Expandiu. É uma correção no tempo, também preservando média, gap aberto acima do 30 com 21. São situações que eu acho que favorecem a compra. Principalmente para investidores mais conservadores. E YouTube ontem reagiu e hoje mantém-se acima também da média de 5, testando R$24 e tal. Então uma situação que eu acho que remete mais à compra. E ao caso de Bradesco também, né? Redução de volume, ainda está mantendo aqui a média de 5, né? O preço acima da média, tá? O gap R$19 não foi fechado, o 19,08, 19,18, 19,07, então esses bancões não são o meu alvo predileto no momento, mas entre a compra e a venda eu compraria, para ser mais objetivo. O minério de ferro fechou em alta, perto dos... um pouco acima de $97. Aí nós temos aqui a Vale 3. A nossa estratégia
Ela deu certo de comprar ali pouco abaixo de 49, né? Se eu fosse fazer o trade, deixando claro que eu não entrei, a gente não opera Vale, Petra, é muito difícil por causa da relação que elas têm com o índice. Então ela veio pouco abaixo de 49 e respeitou. Eu acho que ela deve voltar aqui para 54. É a minha visão sobre o ativo, até mesmo impulsionada pelo petróleo. Aí nós temos, vamos falar aqui de crude oil. Primeiramente o WTI. Caramba, cada uma. Olha o gráfico do WTI aqui. Agora sim. É aquele gráfico malucão, né? A gente tem feito o estudo baseado nos 60 minutos. Porque o gráfico diário dele está corrompido. Parece um mastro bandeira. Vamos ver o Brent no intraday. Brent no intraday também parece um mastro bandeira. Topos e fundos ascendentes. Acho que o petróleo tende a apreciar-se, pessoal. Então eu compraria o óleo ou também ouro negro. Vou aproveitar e falar de Bitcoin, depois a gente faz a Petrobras. Bitcoin a gente tem feito aqui no programa Cenário em Vídeo. Assim como o Vale foi aquela estratégia pão de padaria não, papel de padaria, né? Eu falo que é papel de padaria porque sabe um negócio simples, ou como diz a garotada, simplão, mas que dá certo? Você vem aqui, o que a gente falou em fazer? Comprar nesse dia, né? Uma espécie de piercing line pattern. Então compra, a partir do dia seguinte, no caso dia 26, stop abaixo dos 8.620. Deu certo. Subiu quase $1.000. Né? Rompimento falso do 8.815, aí quem comprou vai carregando. Estamos num ponto importante, tá com uma cara, né, de mastro bandeira, variação flâmula. Aí você fala, como é que eu trabalho com stop agora? Olha, eu acho que aquele ponto ali continua sendo stop. A gente tem uma figura de alta importante, tá com cara de mastro bandeira. E aí voltemos aqui para fazer a Petro 4. Pessoal, galera da imersão 2.0 que não viu ao vivo ontem, ou mesmo quem viu e quer rever, minha equipe vai mandar o replay para o e-mail de vocês, uma vez que o vídeo é não listado, ele é privado. Na verdade, ele não é público, ele é privado. Olha, a Petrobras, eu acho que ela tende a vir aqui nos 22. É o que eu penso, então, sendo objetivo, correções seriam, nesse caso, oportunidades, né? Aí temos os VV AR3. Vai subindo. Eu até fiz alguns comentários sobre ela hoje no Telegram. Ela reduziu o número de conselheiros. Talvez a oferta de follow-on vai ser menor. Eu vejo a ação com alvo nos 15, as correções, na minha visão, oportunidades. Aí falemos do nosso glorioso dólar. O dólar, lembra que eu comentei ontem que eu iria, né, realizando lucro pouco a pouco? Então, teria realizado uns 70%, 80% do lucro, hoje encerraria a posição. Ela deve testar aqui, ela é boa, né, parecendo oriental falando, que às vezes troca os artigos. Na verdade, está testando já o fundo anterior, é um divisor de águas, tem gap para atrair preço, candle é importante, deve romper o fundo anterior e testar a média de 5 e essa boca de gap. Na minha visão, é a minha aposta. Aí nós temos aqui nos 60 minutos uma configuração de fundo duplo. O eixo foi rompido. É 5.318. Interessante que já está acima do fundo anterior, 5.338. O intraday, ele detalha, né, pessoal, aquilo que a gente visualiza no gráfico diário. E está testando a média de 5. Eu acho que ela vai, no mínimo, testar essa LTB que nós temos na imagem. A divisa, para não falar a dólar. Ok? Então, depois a gente faz o BOVA11, o Ibovespa
E o mini índice, deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, se tem alguma coisa aqui. Tá tudo certo. Então vamos falar dos ativos internacionais. Começando pela Bolsa da China. Trabalha dentro de um triângulo, eu vejo um movimento como muito importante porque a gente teve 1, 2, 3 candles de queda. Aí este candle aqui do dia 25 de maio, ele trabalhou na parte baixa desse Marubozu. Se ele perde essas mínimas aqui, a LTA, coloca em xeque toda essa movimentação altista. Mas aí reagiu. E acho que assim deve continuar. Então não vejo nenhum problema com a Bolsa de Xangai. Nós temos a Bolsa de Paris, né, índice PCAC. Alguns PCAC, né, Paris CAC 40, às vezes aparece só como CAC ou CAC 40. Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, neckline. A neckline não é esse ponto, isso daqui é simplesmente uma LTB. A neckline, na minha visão, é o ponto mais alto, então seria 4.720, rompida, e acho que vai preencher esse gap aqui. Aberto desde os dias entre 6 e 9 de março. Aí nós temos o índice DAX. Não tem um ombro, cabeça, ombro invertido, mas tem uma cunha de baixa, que é um padrão altista rompido. Fez o pullback na média, rompeu o 11.235, vai caminhando, já preencheu o gap. Continuo com o meu alvo a 12.200 pontos. E aí a Bolsa de Londres, onde muitos alunos meus operam, uma bolsa que nunca trouxe um cenário assim de preocupação, sempre trabalhou de boas, como diz a garotada, né? Acabou de acionar um pivô, no caso ontem, a 6.112, pivô de alta, rompendo as máximas recentes, a máxima do repique desde o fundo, que é o pico do dia 30 de abril, a 6.150, e eu vejo como alvo, pelo menos a região de 6.600, quem sabe 6.800 aqui no médio prazo. Perfeito? Aí temos o índice Nasdaq, né? O que dizer sobre o índice Nasdaq? O índice Nasdaq, eu estou olhando aqui, que eu fiz uma limpeza no estúdio aqui, eu estava olhando onde é que estava o controle do ar-condicionado, mas eu já achei aqui. Já achei. Eu gosto de ver as coisas na hora, senão depois eu esqueço. Então o índice Nasdaq, ele está muito perto da máxima histórica. Primeiro ele tem que tocar aqui no 9.542 para preencher esse gap de fato. Pô, professor, se preencher o gap de repente não vai entrar venda, vai reverter? É impossível, não tem nenhum motivo ainda. Mas a gente tem algumas tensões aí no ar, né? Inclusive, como pode? O presidente americano ameaçou fechar o Twitter ontem, né? Acho que ele está se inspirando aqui no Brasil. Twitter está caindo, não é para menos, né? Nós temos um suporte a 31,50. Chegou a bater lá, ó, veio a 31,32, respeitou. Olha, eu acho que se eu tivesse liquidez eu compraria Twitter nessa correção. É que eu não tenho muita grana lá fora, senão eu compraria. E Facebook na esteira também caiu, né? Facebook atingiu máximas históricas atualmente. Pô, atinge máxima histórica, tudo é motivo, né, para uma correção. Então veio aqui no topo anterior e... Agora, falar em comprar Facebook agora já é contra a minha estratégia. Eu não compro ação em topo assim, pessoal. Eu sei que tem o lance da tendência e tal, mas não é a minha praia comprar topo. Mesmo que eu entenda que a tendência seja de alta. E aí nós temos o índice Dow Jones subindo 0,40, rompeu aqui o canal. Eu vejo como alvo 27.200 e o S&P vai subindo devagar e sempre, naquele estilo tartaruga, caminhão subindo ladeira. Eu vejo o alvo na região de 350. Então, vamos falar aqui de BOVA11. Então, hoje é uma sessão corretiva aqui no Brasil, na contramão do mundo, né? Talvez o veto do Bolsonaro, o reajuste dos servidores já estava nos preços, aí o pessoal aproveita para realizar. Eu vejo dessa forma, não tocou a parte alta ainda aqui o objetivo do
essa mistura de canal com cunha, Ibov é a mesma coisa, ó. Você vê que aqui, se você trouxer para outro software, é um desenho fidedigno também. No caso do Ibov, está quase tocando, mas não tocou. E observando o mini índice, obviamente também uma seção corretiva, mas não é um sinal de topo, por exemplo. Eu continuo com o desafio dos 90 mil pontos. E trazendo o intraday, a gente vê ali, tirando o zoom, que ainda há espaço para subir na parte alta desse canal delimitado pelas linhas azuis. Nos 60 minutos a gente vê que está num ponto chave, né? Desceu para testar a média, respeitou, rompimento falso dessa LTA, só que, pessoal, tem que trabalhar acima de 87.445, senão isso daqui vai ficar com cara de rompimento falso, aí vai trazer um desconforto para quem está comprado, ok? Então é isso. Leiam lá o cenário, ouçam o que eu deixei no Telegram, a galera da imersão assistam o replay da aula de ontem, a galera que não está inscrito para receber o cenário se inscreva, e nós temos ainda o grupo gratuito do Telegram na descrição dos vídeos, e o Seja Bem-vindo à Bolsa à disposição de investidores iniciantes. Compartilhe o vídeo, seu like é importante, fale aí nas redes sociais do nosso trabalho, especialmente para quem gosta do swing trade, 3 meses, de 3 semanas a 3 meses de exposição. Saúde e paz a todos, até mais tarde no radar, pessoal. Valeu!